aqui com Letras e Livros, na TV Cidade Livre, a TV comunitária de Brasília. Nesta semana, o nosso assunto vai ser a história da resistência negra contra os colonizadores. Nós vamos entrevistar Mano Lima. Ele é jornalista, professor de história e tem mestrado na área de educação. É autor de diversos livros especializados, todos direcionados à capoeira. Seja bem-vindo à TV Cidade Livre, Mano. Mano Lima, é um prazer estarmos aqui com você. Obrigado pela oportunidade, Pedro. O prazer é meu estar aqui conversando com você. Mano, você tem uma atuação direcionada especialmente à capoeira. O teu livro, Eu, Você e a Capoeira, é um livro que trata da capoeira e dedicado ao público infanto-juvenil. O que te levou a escrever o livro Eu, Você e a Capoeira? A capoeira hoje, Pedro, ela está presente no cotidiano das crianças, né? A capoeira é extremamente lúdica, é a única arte marcial praticada ao som de uma orquestra, né? Que é o birimbau, o atabaque, o cachixi. Então, a capoeira desperta grande interesse no público infantil. E nos últimos anos, a capoeira foi tombada pelo IPHAN como patrimônio imaterial do povo brasileiro. Então, é obrigatório o ensino da cultura afro-brasileira nas escolas públicas e particulares. Então, eu resolvi preparar esse livro, que é uma espécie de material paradidático para ajudar o professor a trabalhar temas como a escravidão, por exemplo. Nós sabemos que a capoeira ela nasceu dentro dos quilombos e mesmo nas casas grandes da resistência do movimento contra o escravagismo. Você trabalha, você pesquisa, você propaga a história resgatando o movimento negro através da capoeira, contando a história da colonização e da resistência do movimento negro no país? É exatamente essa a proposta do livro Eu, Você, né? No livro, a criança estuda, começando das migrações, né, que aconteceram para o Brasil, o processo da escravidão, que foram escravos que vieram do Congo, Benin, né, de Angola e de outras nações africanas. Então, o livro começa dessa parte aí, né, e a gente contextualiza o surgimento da capoeira no âmbito desse processo da resistência dos negros, né, contra a opressão. Agora, há uma polêmica, Pedro, sobre a origem da capoeira. Muitos dizem que a capoeira é africana, outros dizem não, ela é brasileira. Eu tenho uma opinião bem particular, no meu entender, a célula-tronco da capoeira é africana. Né? Agora, ela germinou no Brasil, né? Hoje, inclusive, tem capoeira em todas as partes do mundo, mas são os brasileiros que estão no exterior ensinando capoeira, até na África, inclusive. O que tem de capoeira hoje na África são brasileiros que estão lá. Mas essa divergência, se a capoeira é originária dos escravos que vieram da África para cá, ou se foi nascida no Brasil, como é que é essa história? Olha, isso é um divisor de águas no âmbito da capoeira, né? Mas, na verdade, eu acho que essa não é a questão mais importante. Eu acho que o mais importante, Pedro, assim, a despeito dessas divergências sobre a origem da capoeira, o mais importante é que hoje a capoeira é um dos grandes símbolos da cultura nacional, inclusive no exterior, né? Então, assim, muita gente está praticando a capoeira. A capoeira, ela já foi um esporte e uma luta discriminada. No Código Penal, no antigo Código Penal, era tipificada como crime a prática de capoeira. Até que ano, Mano? Olha, até o governo Vargas. Foi no governo Vargas que algumas manifestações oriundas da cultura afro-brasileira, é o caso, por exemplo, da capoeira, do samba, do machiste, que elas, digamos assim, entre aspas, foram legalizadas, porque antes disso tinha até uma tipificação como crime no Código Penal. Praticar a capoeira era crime sujeito a penalidades, né? Mas mesmo após o governo Vargas, após o Estado Novo, a capoeira tendo saído de uma contravenção, hoje, no pleno século XXI, como que a sociedade vê a capoeira? Vê com olhos melhores, né? A capoeira já foi muito assim, objeto de discriminação, né? Primeiro, era uma luta para homens. Hoje as mulheres praticam, né? Segundo, mas em número ainda inferior. A capoeira era uma luta
para jovens. Hoje nós temos experiências com grupos de terceira idade praticando. E a capoeira era um esporte assim, com grande identificação com a questão étnica, né? Era considerada uma luta dos negros. Hoje os brancos praticam também. Então a capoeira ela se massificou, né? E isso está contribuindo muito para que a sociedade hoje perceba a capoeira de uma forma diferente, como percebia. Mas a história da capoeira não pode ser negada. Ela nasceu, seja oriunda da África ou nascida no Brasil, ela é fruto da resistência negra contra a escravidão. E não podemos negar que ainda hoje há o racismo e que a população negra ainda é a principal vítima da sociedade classista e, não diria escravocrata, mas uma sociedade exploradora, uma sociedade que discrimina, uma sociedade que marginaliza o seu povo pobre. E o povo negro é o que mais sofre essas consequências. A capoeira ainda é essa resistência? Com certeza. A capoeira, eu acho que ela conseguiu crescer e se ramificar porque ela tem essa capacidade de preservar o conteúdo étnico, né, e filosófico. Porque a capoeira não é uma luta qualquer, ela tem assim na sua origem, né, uma identificação clara com o processo de resistência. E isso continua no ideário da capoeira, essa arte luta, né, de resistência e que até hoje, né, eu acredito que assim, que é muito vivo na memória dos capoeiristas. Por exemplo, nas cantigas de capoeira, nos corridos, né, sempre se exalta a façanha de heróis como Zumbi, né, e outras personalidades que são identificadas com a resistência negra. Eu tive um tempo que eu morei em Alagoas e eu várias vezes fui à Serra da Barriga. E por 2 anos eu tive a oportunidade de participar da comemoração do dia 20 de novembro em União dos Palmares, lá na Serra da Barriga. E a gente vivencia o sentimento, a energia da resistência negra, porque é visível. Você já esteve lá na Serra da Barriga, ou seja, a história de Zumbi, a história de Quilombo dos Palmares, essa questão toda você resgata no teu trabalho? Nós resgatamos também. A capoeira ela tem uma característica muito interessante. Além da presença forte dela nos quilombos, por exemplo, em Pernambuco, né, a capoeira se misturou com o frevo, né? Tem passos do frevo que foram aproveitados, né, em algumas golpes e movimentações que há na capoeira. Então a capoeira ela tem esse processo de simbiose. Onde ela chega, ela vai se adaptando. No caso dos quilombos, a capoeira incorporou esse ideal de resistência, né? E em outros lugares, onde a capoeira se instala, ela acaba interagindo com as outras culturas regionais e vai se transformando, mas sempre mantendo esse caráter de resistência. Então você trabalha esses 2 momentos. Hoje uma capoeira pluriétnica, culturalmente plural, mas também trabalha a origem da capoeira. Exatamente. A gente não pode abrir mão, né, desse legado que a capoeira construiu, né? O livro Eu, Você e a Capoeira, você já publicou em vários idiomas. Esse livro ele circulou em 2005, a primeira edição. Atualmente ele está na 3ª edição e no ano passado ele foi lançado em inglês, francês, espanhol. Eu estive em atividade de intercâmbio na Alemanha, Bélgica, França, Espanha, Portugal, Holanda, né? Estive também na África, em Cabo Verde, em atividades tanto do mundo acadêmico, em universidades, quanto também em eventos de capoeira, divulgando essas obras. Você falou há pouco que até na África, aonde se pratica capoeira, ela chegou lá através de brasileiros. Eu chamo isso de a diáspora ao contrário, né? Porque com a escravidão, as populações africanas foram trazidas à força para o chamado Novo Mundo, que é a chamada diáspora. E hoje é o processo inverso, né? Eu diria que é uma contrapartida histórica, né? Porque os povos africanos foram colonizados à força aqui e hoje a gente, num processo histórico, né, faz voltar para a África, na forma da capoeira, né, aquilo que muitos acreditam que veio de lá, né? Então, é uma espécie de contrapartida histórica. Mas você circulou por vários países, mas especificamente na África. Não existia capoeira lá antes?
Olha, Ou melhor, ela existiu no passado, pelo que você colocou, antes da escravidão, antes do século XVI, XVII, século XV, mas na atualidade não tinha mais capoeira na África? Em termos recentes, a presença da capoeira na África remonta aos anos 1990, década de 1990. E esse processo de estender a capoeira para o continente africano, ele acontece pela ação de mestres brasileiros que vão para lá. Mas, assim, uma evidência, Pedro, quando a gente busca, assim, identificar a origem de uma manifestação cultural, é o idioma que se fala. Por exemplo, você vai lutar uma luta oriental, necessariamente você tem que aprender determinados vocábulos, porque aquela luta foi gestada numa determinada nação. E a capoeira é toda falada em língua portuguesa. Você pode estar praticando capoeira em Angola, em Moçambique, na Alemanha, por exemplo. Na Alemanha, a capoeira não é traduzida. E isso, na minha opinião, é uma demonstração da origem. Porque se a capoeira, da forma como a gente concebe hoje, tivesse sido desenvolvida na África, as expressões que se usam na capoeira, o nome dos golpes, as nomenclaturas, os apelidos seriam em malê, né, em banto, né? E a gente pode dizer assim, que embora na capoeira tenha a influência de vocabulário iorubá, por exemplo, mas 95% das expressões que se usam em capoeira são da língua portuguesa. Para mim é uma evidência de origem Mas no capoeira. caso específico da África, a chegada da capoeira lá nos países africanos, como é que foi a recepção? Qual foi o retorno? Como é que foi lá? A cultura brasileira, de modo geral, exerce um verdadeiro fascínio na África, né? Eu, quando estive na África a primeira vez, Pedro, eu tive uma sensação assim impressionante, né? Eu senti como se eu estivesse voltando a um lugar onde eu já tinha tido anteriormente, né? Então, essa questão da ancestralidade é muito forte em nós brasileiros em relação à África e também é muito forte dos africanos em relação ao Brasil. Eles adoram samba, apreciam muito a cultura brasileira, o futebol, e a capoeira é um desses baluartes da cultura brasileira. Então, quando um mestre brasileiro chega na África, o interesse é muito grande, né? E eles têm uma coisa que a gente chama da ginga, né? Assim, então, eles têm uma grande facilidade. Mas essa ginga, ela é africana, que veio para o Brasil, e como você colocou, é uma diáspora ao contrário. É uma diáspora ao contrário, né? Essa ginga é uma coisa assim, que eu acho que o berço é africano, né? Essa desenvoltura, a maleabilidade do corpo, né? Você joga capoeira? Também jogo. Qual o teu nível na capoeira? Olha, eu sou iniciante, eu me batizei, depois peguei a segunda corda, né? Mas assim, eu estou ainda no início da minha jornada aí como capoeirista. Nas viagens que você fez por esses diversos países, você fez apresentações, levou algum grupo ou apenas palestras? Olha, geralmente essas viagens eu participo de festivais de capoeira que estão acontecendo lá, né? Então, até por uma questão econômica, eu viajo sozinho, mas lá eu interajo com outros grupos que estão desenvolvendo a capoeira na Europa, principalmente. Qual foi o último país que você esteve? Olha, no ano passado eu estive em Portugal, em Espanha, num encontro chamado Nosso Reencontro, que reuniu capoeiristas do mundo inteiro. Inclusive, Pedro, eu me lembro de um momento assim muito interessante, que não me sai da memória, capoeiristas da Sérvia e da Croácia jogando na mesma roda, né? Ou seja, a capoeira está juntando pessoas que um dia a guerra separou, né? Que coisa boa a capoeira. Mas essa é uma grande qualidade do esporte, né? Ou seja, Mandela usou isso na África, você está citando o caso da capoeira. Nós vamos fazer um pequeno intervalo agora em Letras e Livros. Continue na TV Cidade Livre. Logo mais retornaremos à conversa aqui com Mano Lima, jornalista, professor de História e mestre em Educação especializado em capoeira. Continue conosco. Estamos aqui retornando o Letras e Livros na TV Cidade Livre, a TV comunitária de Brasília. Hoje entrevistando o Mano Lima,
professor da Fundação Educacional do Distrito Federal, professor de História, mestre em Educação e atua voltado sobre as questões relacionadas à capoeira. Mano, retomando a conversa que nós estávamos relacionado a capoeira, ela no passado representou resistência contra a escravidão. Ela se tornou um símbolo da cultura brasileira que hoje está em dezenas de países por todo o mundo, inclusive tendo ocorrido uma diáspora, ao contrário, por ter sido levada à África pelos brasileiros, e hoje, como você relatou, vários países africanos praticam a capoeira, e em todos os países, não apenas os africanos, usando o idioma português. Mas no caso específico do Brasil, como que a capoeira tem sido usado para oportunizar, para criar instrumentos para que a infância, a adolescência, a juventude e toda a sociedade tenha uma relação mais justa, mais humana, mais fraterna? Ou não há essa perspectiva na capoeira? Há essa perspectiva, Pedro. Eu considero que a capoeira é a coisa mais interdisciplinar que a humanidade já criou, né? Porque a capoeira, na revolta da Chibata, quando os escravos se rebelavam contra os castigos que sofriam na Marinha e usavam a capoeira como resistência, a capoeira se transformou em luta, né? Quando a capoeira fez ressurgir manifestações folclóricas, por exemplo, como o maculelê, que é originário do recôncavo baiano, quando ela recuperou essas tradições, como o samba de roda, né, como o frevo, ela virou dança, né? Quando a capoeira faz com que pessoas da terceira idade vão lá para o centro de saúde praticar o que é a chamada capoterapia, que é uma terapia baseada na capoeira. Aí a capoeira vira dança. Então, a capoeira hoje é uma ferramenta extraordinária de inclusão social, né? Nós temos relatos de experiências, por exemplo, em algumas APAES, Associação de Pais e Crianças Excepcionais, onde a capoeira está sendo utilizada para reincluir socialmente crianças portadoras de necessidades especiais, síndrome de Down, crianças cegas, né? Então a capoeira ela tem um grande potencial educativo. Eu só acho, Pedro, que esse potencial ainda não foi devidamente explorado. Eu acho que falta muito incentivo ainda do governo. Com tudo isso que você está colocando, ou seja, a gente verifica isso que você falou, que não há o efetivo espaço e apoio público, estatal, para a capoeira, ou há esse apoio? Não há. Inclusive, eu acredito que essa é uma dívida que o Estado brasileiro tem com a capoeira e com a sociedade, porque durante séculos a capoeira foi perseguida, discriminada, né? Então, o Estado brasileiro tem uma dívida social com a capoeira. Essa dívida começou a ser paga, Pedro, no processo de tomada de decisão pelo IPHAN, que foi quando o IPHAN tombou a capoeira como... Que ano que foi que ocorreu isso? Agora a data me falha, mas eu acredito que foi... Já no século XXI? Não, recente agora, 2007. 2007, me falta a memória agora. Mas foi recente. A capoeira foi tombada como patrimônio imaterial. Esse é um divisor de águas. Agora, ainda falta muito em termos de políticas públicas para a capoeira, né? Você vê que, por exemplo, no Japão, uma criança logo cedo, lá no maternal, já começa a frequentar aulas de artes marciais nas escolas, na estrutura que o Estado E aqui consagrou. No Distrito Federal, mais precisamente? Não, aqui o que há de experiência de ensino da capoeira no contexto escolar é coisa incipiente. Por exemplo, a gente tem no Guará um centro de iniciação desportiva de capoeira, que é realizado pelo mestre Dionísio, que é feito numa escola pública, dentro de um projeto de governo. Mas essa é uma experiência isolada. Só há essa experiência pública no Distrito Federal, lá no Guará? Dizer que a única é muito arriscado aqui, mas o que eu poderia dizer é o seguinte, que a maioria das experiências de ensino de capoeira estão sendo feitas hoje pelas ONGs, pelos grupos de capoeira, pela sociedade civil, não pelo governo. E nas escolas privadas? Nas escolas privadas também a capoeira começa a ser incorporada ao currículo escolar, né? Porque é uma ferramenta extraordinária nas aulas de educação física. Há muito interesse dos alunos, né, em participar de capoeira também na escola particular. Isso está já aumentando de importância nos últimos anos. E como foi a recepção do seu livro Eu, Você e a Capoeira nas escolas do Distrito Federal e de outros estados brasileiros? A recepção foi muito boa. Eu, vez ou outra, sou convidado para dar palestras, né? E o que me deixa feliz, Pedro, é que em muitas escolas esse livro está sendo usado como ferramenta didática, né? Por exemplo, eu estive numa escola do Tocantins que as crianças
enceno o livro, transformo o livro numa peça de teatro para depois apresentar para os colegas, né? Tem uma coisa interessante, nós criamos, Pedro, o alfabeto da capoeira, né? Nós desenvolvemos um conjunto tipográfico que vai do A ao Z, que cada letra imita um movimento de capoeira. Então, tem escolas, por exemplo, que usam o alfabeto da capoeira no processo de alfabetização, quando as crianças estão tendo as primeiras aulas assim, aprendendo o beabá mesmo. Você ainda identifica hoje um preconceito em relação à capoeira? Como toda manifestação que está intrinsecamente ligada à cultura africana, ainda tem, né? A gente tinha uma dificuldade que, felizmente, está diminuindo, Pedro. Por exemplo, as comunidades evangélicas, algumas não queriam praticar capoeira, porque na capoeira se usa o atabaque, e muitos fazem uma analogia errada de que a capoeira estaria ligada ao candomblé, por exemplo. Então, muitos evangélicos tinham essa resistência. Hoje eu tenho conhecimento, por exemplo, Igreja Sara Nossa Terra tem um grupo de capoeira. Em Goiânia tem a chamada Igreja do Capoeirista, que é uma igreja pentecostal. Os capoeiristas, então, já tem uma igreja? Tem. Em Goiânia tem a Igreja dos Capoeiristas, que é uma igreja pentecostal, onde o louvor é feito ao ritmo do birimbau e do atabaque, né? Então, cada vez mais esses preconceitos estão desaparecendo. Eu acho que a tendência é eles acabarem. E o que pode ser feito pelas autoridades, pelos gestores públicos para instrumentalizar a capoeira como uma ferramenta na construção da cidadania? A primeira coisa que eu acho que o Estado tem que fazer é reconhecer que o capoeirista é um arte educador, né? Quando um capoeirista às vezes procura a escola, Pedro, pedindo espaço para dar aula, para treinar seus alunos, né? Muitas vezes ele tem que ir assim de pires na mão. Eu acho que a gente tem que inverter essa realidade, né? O capoeirista é um arte educador. No caso dos capoeiristas que estão fora do Brasil, eles são embaixadores da cultura nacional. Então, eles têm que ser prestigiados. E esse prestígio, ele tem que vir de todas as formas, inclusive na profissionalização. Eu acredito que são necessários programas que permitam que os capoeiristas estejam na escola com algum tipo de subvenção, de apoio estatal, porque hoje o trabalho que se faz em torno da capoeira é basicamente voluntário, né? E o Estado acho que devia investir, inclusive, financeiramente nisso. Mano, dá uma informação. As secretarias de esportes ou o Ministério dos Esportes tem o departamento que cuida da capoeira? Especificamente da capoeira não, mas há programas onde a capoeira também está inserida como subprojeto. Mas o futebol tem um departamento específico? Olha, o futebol, embora não tenha um departamento específico, não é ministerial, mas o futebol tem uma estrutura confederativa que transformou o futebol numa grande indústria. Inclusive, Pedro, até hoje a gente ouve dizer que o Brasil é o país do futebol. Eu arrisco aqui dizer, não há estatística segura, mas eu arrisco dizer aqui que no Brasil existe mais praticantes de capoeira do que jogadores de futebol. O problema é que a capoeira ainda não tem uma estrutura organizativa como tem o futebol. Então o futebol é que movimenta multidões, o futebol é que movimenta uma indústria milionária, o futebol é que traz para o Brasil uma competição de âmbito internacional como a Copa do Mundo. O dia que a capoeira tiver esse grau de organização, ela vai gerar tantas divisas para o Brasil como o futebol. Agora, em relação ao futebol, já que você falou, nós temos inclusive a tristeza e lamentamos muito de ter na presidência da CBF um José Maria Marim, que foi um dos responsáveis por entregar o jornalista Vladimir Herzog à ditadura, que terminou, inclusive, sendo torturado até a morte, conforme dados recentes, inclusive com a efetivação do novo atestado de óbito. Ou seja, a CBF, o futebol no Brasil, como você coloca, é um sistema empresarial e hoje chefiado por um agente da ditadura de 64, que foi o responsável, um dos principais responsáveis por entregar Vladimir Herzog à ditadura e que acabou levando à morte. Mas a capoeira tem essa estrutura organizativa no Brasil? Federações, associações ou uma confederação nacional? Ela começa a se organizar, ela tem federações estaduais, tem uma confederação brasileira e inclusive uma confederação internacional. Só que esse processo de organização da capoeira ainda é muito embrionário, né? Então, assim, a capoeira ainda está longe de ter um nível ideal de organização, como os esportes de massa, como o vôlei e o futebol. Mas, Mano Lima, você não escreveu apenas Eu, Você e a Capoeira. Você escreveu vários livros sobre a capoeira. Você escreveu também o Dicionário de Capoeira.
Ou seja, o único dicionário sobre capoeira que existe no Brasil e no mundo? No mundo. Conte-nos um pouco sobre esse dicionário. Olha, a minha aproximação com a capoeira foi um processo assim diferente. Geralmente as pessoas começam a treinar capoeira e tudo. Eu comecei pesquisando sobre a capoeira antes de começar a frequentar a aula de capoeira, porque eu editava uma revista de capoeira e comecei a me interessar, Pedro, pela comunicação que acontece na capoeira. Na capoeira existem expressões que só têm significado dentro da própria capoeira, né? Até dentro da língua portuguesa, por exemplo, se eu chego para você e uso a expressão rabo de arraia, é uma expressão que só tem significado na capoeira. O que é o Mas rabo não usas também quando se empina papagaio, pipa? Mas é um pouco diferente, porque o rabo de arraia na capoeira é um movimento bem rápido que o capoeirista faz. Ele gira em torno do próprio corpo e desfere um golpe sobre o adversário com a sua perna, imitando o gesto que a arraia, o peixe tropical, faz quando é fisgado. Ela, para escapar do pescador, ela dá um golpe com o próprio rabo, né? Então, daí a expressão. Então, assim, a capoeira ela tem uma riqueza linguística, até no alfabeto da capoeira a gente tenta traduzir isso aí, né? As pessoas que deram origem à capoeira eram... Quantos vocábulos tem esse dicionário? A terceira edição tem 2.000 vocábulos, né? Só para a palavra capoeira, Pedro, eu cataloguei 16 significados diferentes para a palavra capoeira. E ainda está à venda? Tem como conseguir esse dicionário? O dicionário, infelizmente, está esgotado. A gente está discutindo com a editora a possibilidade de fazer uma nova edição. No momento, está esgotado. E outra, você, entre 96 e 2009, esteve atuando na revista Capoeira em Evidência. Ou seja, por 13 anos você escreveu sobre capoeira nessa revista? Como é que foi isso? Eu continuo escrevendo, nessa revista continua circulando. É uma revista que tem o propósito de difundir em nível nacional, né, os projetos sociais gestados a partir da capoeira. Ela continua existindo, eu sou o editor da revista. E os demais livros? Ginga no Cerrado, Capoeira e Mobilização Social, trata de quê? Ginga no Cerrado também está esgotado. Foi um livro que eu escrevi sobre o trabalho feito pela Associação de Capoeira Ladainha, aqui em Brasília, que desenvolveu um projeto de inclusão nos anos 1980, né, chamado Projeto Iniciar Capoeira. Esse livro está esgotado. A Ginga dos Mais Vividos é um livro interessante, Pedro, que a gente fala da capoterapia, né? Que antigamente era o seguinte: provavelmente no tempo da sua avó, se você chegasse em casa e dissesse assim: ô vovó, tô querendo fazer capoeira, aí ela dizia: não, meu filho não vá não, que aquilo lá é violento e tudo. Lá na minha terra, Pedro, a minha avó, eu sou cearense, minha avó dizia que... Você é de que cidade você é? Eu sou de uma cidade que chama Coreaú, né? Lá na minha cidade, o capoeirista era mal visto. Minha avó dizia que capoeirista era o cara que ficava na mata esperando passar alguém para furtar, para roubar, né? Então, assim, as avós de antigamente que não queriam que os netos fizessem capoeira, hoje elas estão fazendo capoeira, né? Estão no centro de saúde. A capoterapia é destinada a chamada terceira idade. A capoterapia é uma terapia, como o próprio nome diz, né? Inspirada na gestualidade da capoeira, com o objetivo de tirar os idosos do sedentarismo, né? E proporcionar uma atividade física lúdica, né? Então a capoterapia ela é uma mistura da ginga da capoeira com cantiga de roda. É uma forma de fazer o idoso voltar à infância. Urbano, nós gostaríamos aqui de conversar com você bastante, ou seja, com certeza a tua experiência, você poderia mostrar para nós a história e todos os países que você passou. E a Ginga dos Mais Vividos é um dos livros teus também, não é isso? É um dos livros. Nós estamos encerrando nosso programa, você poderia fazer as suas considerações finais e oportunamente traremos você novamente aqui na TV Cidade Livre, no Letras e Livros. Obrigado, Pedro. Eu fico muito grato por essa oportunidade que você está me dando e queria, se você me permite, divulgar aqui um e-mail. Por favor, o teu e-mail, contatos. Quem quiser adquirir a obra ou fazer algum convite para a gente fazer alguma palestra, o meu e-mail é fácil de gravar, é uma das obras minhas, dicionário capoeira, tudo junto, @gmail.com. Dicionário Capoeira, @gmail.com. Isso, quem quiser encomendar o livro, a gente manda pelo correio também, tá? E você tem disponibilidade para palestras, encontros? Tenho disponibilidade, eu estou às ordens aí, quem quiser
conversar sobre capoeira, conhecer os livros, pode entrar em contato que a gente tem um prazer de estar presente. Nós agradecemos aqui hoje a presença, a participação de Mano Lima e a companhia de todos vocês, telespectadores da TV Cidade Livre. Programa Letras e Livros, falando literatura que interessa na construção da cidadania, na busca de um mundo melhor. Continue conosco, TV Cidade Livre.